Bem, vocês estão vendo aí, sejam todos bem-vindos. Vocês estão vendo aí a introdução, né? Isso é a introdução do pastor com o Padre Luiz Toro. E nós vamos para mais um vídeo de debate Padre Luiz Toro versus pastores hereges. É o Padre Luiz Toro 2022, tirando o couro pelo sovaco das heresias atuais. Meus queridos amados irmãos e irmãs, não esqueça aquele like. Vamos trazer um vídeo de 15 em 15 dias, um vídeo. Não podemos trazer todos os dias, né? A vontade era trazer todos os dias, como era no canal Tradição Católica esse debate. Mas infelizmente não podemos, temos que respeitar as diretrizes aqui da casa, né? Ou seja, do YouTube. Então nós vamos postando aí de 15 em 15 dias um vídeo do Padre Luiz Toro. Essa aqui é a introdução do começo do vídeo, né? O pastor dizendo que sabia falar grego, e o Padre Luiz Toro, aí você tá vendo a introdução, o Padre Luiz Toro, eu também aprendi a falar grego, eu estudei, então vamos dialogar. E o pastor enrolou, você vê aí algazarro. Fala em grego? Pronto, vamos falar em grego, vamos falar. Você estudou em grego, eu também, vamos falar? Fala, de onde você vem em grego, diga. E o povo vaiando. Aí é a introdução do vídeo, né? De todo coração, nós recebemos você aqui para que vocês vamos compartilhar como cristãos. Você quer uma religião? Se apresente quem você é, de que religião pertence. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu agradeço ao sacerdote a oportunidade de poder dialogar, compartilhar, debater. É muito importante o diálogo, é um intercâmbio. Bom, meu nome é Carlos, sou de Chiapas. Eu fico com o propósito aqui hoje de... a oportunidade de... eu soube que ele estava aqui, eu vim logo para cá. Me convidaram para estar aqui hoje. E aqui estou. É coincidência. Mas estamos aqui hoje para partilhar essa palavra. Estamos na busca da verdade. Aristóteles disse no seu livro que todos temos um amor pela verdade. Eu creio que a verdade deve caracterizar a todos. O céu está pintado por algo rosa, não? Isso é um absurdo. O céu não é rosa. Queremos conhecer a verdade. Então é importante para nós. E eu agradeço ao Padre a oportunidade de estar aqui nesse diálogo. Que igreja você pertence? Ok. Eu poderia dizer que pertenço à fé reformada. Eu pertenço a todos que vocês chamam de protestantes. Desde o ano 1517 a 21. Foi quando Martim Lutero se separou da Igreja Católica e reformou o surgimento das igrejas. Meu irmão também dizia aqui que temos que amar uns aos outros. Nós devemos amar mais. E creio que o amor rege a verdade. Não pode separar o amor da verdade. Pois bem, em primeiro lugar eu quero dizer que eu pertenço à fé reformada. Você pode dizer dessa maneira. Esses são os momentos... pode ser chamado de diferentes maneiras. Reconhecer como protestante. Tem que reconhecer que como protestante temos ramificações do amor à verdade. Vai ser protestantes. Bom, temos que ter o amor à verdade. Sim. O amor à verdade e um coração nobre. E um coração sincero. Isso estou de acordo. E diante dele. Esses irmãos separados não saíram da igreja por chamado. Saiu
porque eu sou amante da verdade. Eles saíram da igreja por maldade. Eles saíram porque amam a verdade. Estão em busca da verdade. Estão com sede e fome de Deus. Porque na igreja católica, vou dizer uma barbaridade aqui agora. Pois é, nós estamos dando bagulho em vez de comida, porque eles estão com fome e sede da palavra de Deus. Começando por nós, padres, e pelos leigos que nos seguem pelas redes sociais. Nós estamos ensinando muitas coisas. Ideologias. E não estamos ensinando a Bíblia para os católicos. Estamos ensinando o catecismo como o irmão aí fazia. No catecismo estão os versos bíblicos. Os catequistas estão fazendo o que com as crianças? Nada. Não estão ministrando, não estão educando na fé. Que grosseria. São João Paulo II gritava para a nação. A todos os catequistas do mundo inteiro que não ensinam, catequista que não ensina as crianças a Bíblia, não é catequista. Esses irmãos são amantes da verdade. E buscar a verdade, eles foram a querer mais e saíram da igreja atrás da Bíblia. E por isso estão aqui atrás da verdade. Aplausos para eles. Há um coração grande no peito porque estão atrás da verdade. E nós católicos não estamos aproveitando essa gente. Estamos desperdiçando essas pessoas. Por que não compartilhar, fazer isso que eu faço com eles? Não custa nada. Nem vamos brigar. Verão que isso é mentira, que a apologética é brigar com irmãos separados. Deixem de mentiras. Isso é mentiras. Eu fico bravo ao ver católicos que não aceitam a apologética e que vai contra a apologética. Por isso que está aí a apostasia, o protestantismo crescendo cada vez mais e nós não fazemos nada. O bom pastor deixa as 99 e vai em busca da perdida. E os católicos? Nós ficamos com uma e a 99 vai embora para o protestantismo. É diferente do evangelho isso. Deus está sofrendo com isso. Os corações dos católicos, na mente dos católicos, apertam o coração de Deus. E não buscam, por erro e por engano, os irmãos que se perderam nas seitas. Irmão, esse amor que você tem à verdade, permita que possamos fazer um diálogo e escutar você. E eu, com o coração aberto e sinceridade, a palavra de Deus. O que quero perguntar, o que é que eu pergunte? Bom, em primeiro lugar, retomando. Há muitas coisas que podemos dialogar. E há assuntos difíceis, críticos, que podemos dividir, dialogar. Agora, vim falando no diálogo anterior, acerca da fundação da igreja. Eu quero que seja manifestado as passagens de Mateus 16, onde Jesus Cristo chama a Pedro e pergunta sobre a sua autoridade. Bom, eu creio que a interpretação da passagem, como mencionava, 2 de Pedro 1, 21. A escritura não é de interpretação pessoal. Agora eu quero questionar aí esse ponto. E um pouco mais adentro. Todos os que estudam Bíblia, vocês podem ver que foi escrito no idioma grego, no Novo Testamento. Seria bom referirmos nos idiomas originais para ver a construção gramática da construção da fundação da igreja e fazer uma analogia da fé. Sempre quando nós estudamos Bíblia, precisamos ver
o que diz a Bíblia no seu conjunto? Eu estou de acordo com o sacerdote, com o que ele disse. Uma passagem aqui, outra ali, para iluminar a mente e os corações. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para instruir na justiça, a fim de que o homem seja santo. Estou completamente de acordo em muitos pontos com o padre. Eu penso que parte do que escutei, estou de acordo com ele. Há falsos profetas que se denominam pastores, falsas pulseiras que se denominam pastores, bispos. Eu também estou de desacordo com quem prega muitos pontos da Igreja Católica. Por isso que eu vim aqui hoje dialogar com o Luiz Toro. Mateus capítulo 16, a forma de entender, mesmo Pedro. Como entender Pedro em sua carta. Ele explica. E é onde eu quero ir nesse foco, de abater sobre isso. Gostaria de citar como entendeu Pedro as palavras de Jesus. Me refiro ao livro de 2 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Todos os estudantes da Bíblia deveriam saber. Quando lemos a Bíblia, temos que saber o contexto. Temos que saber o contexto do que aquele verso está falando. Não podemos tomar um versículo e interpretar fora do contexto. E o versículo 1 começa dizendo Pedro: donde depois toda malícia, toda astúcia, fingimento, invejas e toda espécie de maledicência. Essa versão latino-americana diz que rejeita a malícia, engana, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Se que entendes, soberanos, quão suave é o Senhor. Achegai-vos a ele, pedra viva, homens rejeitada pelos, mas escolhida por Deus, preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós tornais? Aí Pedro está chamando pedras vivas aos daqueles tempos. O povo do Ponto, da Galácia, de várias cidades. Vejam com vocês, no capítulo 1, como se apresenta Pedro. Pedro falando ainda no versículo 6 diz, 1 de Pedro 2, 6. E Pedro entende as palavras de Jesus. Pois se lê na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, que quem nela puser sua confiança não será confundido. Isto, pois para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Mas para os incrédulos, a pedra tornou-se pedra angular. Quero fazer um ponto aqui. Mateus capítulo 16, a construção gramatical é uma palavra grega que significa Petros, Pedro. Quando diz tu és Petros e eu sou a pedra, utiliza a palavra pedra. Não em grego. Isso é uma pedra pequena em grego. E uma pedra grande. E aqui as mesmas palavras de Pedro. As mesmas palavras de Pedro diz: essa é a pedra. Aqui está a pedra. Como entende Pedro? Isso é uma distorção que esse pastor está fazendo. É a distorção, a lábia de Eva, da serpente que enganou Eva. Nada mais do que isso. 2 Coríntios 11, 3. Veja o que ele está usando para dizer que a igreja foi fundada sobre Jesus em Mateus 16 e não sobre Pedro. Diz que foi em grego. Mentira. O evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, mais tarde que foi traduzido para o grego. Aí vem a confusão no grego, tá? Foi em aramaico, Kefas. E sobre esta Kefas edificaria a minha igreja. Em aramaico. Veja aí a mentira protestante. Ó. Se o cabra não tem o conhecimento da verdade, cai numa laba dessas tornereges também. Aí. Veja aí. Eu estou falando, vou referir a Atos. Agora já está falando de Atos agora, vamos ver. No Concílio de Jerusalém, Atos, capítulo 15. Se inscreva no canal, não esqueça aquele joinha,
Atos 15, versículo 6 em diante. Reunidos os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão, ao fim de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Irmãos, vós sabeis que no tempo Deus me escolheu entre os irmãos para levar a palavra aos pagãos e ouvir na... Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhe o Espírito Santo da mesma forma que a nós. E ensinava aos irmãos que não circuncidados segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo, como Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão. E os irmãos determinaram que Paulo e Barnabé e outros, os que subissem a Jerusalém, e anciãos, para tratar dessa questão. E assim foram enviados pela igreja, para passar pela Fenícia, Samaria, relatando aos irmãos a conversão dos gentios, que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos, anciãos, e contaram tudo o que Deus tinha feito por eles. Levantaram alguns da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e mandando que observasse a lei de Moisés. Verso 9. Versículo 12, pastor. 22. Então apareceu bem aos apóstolos e aos anciãos em toda a comunidade, escolheu homens dentre eles para enviar a Antioquia, com Paulo e Barnabé, Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos, anciãos e os irmãos de origem pagã de Antioquia, na Síria, Cília, saúde. Temos ouvido que algum dentre vós tem perturbado com palavras, transformando os vossos espíritos, sem lhes tornando-os dando semelhantes incumbência. Assim nós nos reunimos e edificamos. 27 agora. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que ouvia a voz para exportar as mesmas coisas. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais nada a não ser dessas coisas indispensáveis. Há muitos pontos para mostrar o primeiro ponto dramático do livro de Mateus. Em sua carta, está se referindo à pedra, que é Jesus Cristo mesmo. Obrigado. Você mesmo vai ler. O que eu vou rebater. Você disse que não dirigiu a Tiago, dirigiu-se a Pedro. Eu vou na segunda. Você mesmo deu conta que você mesmo deu mentiras. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar que foi Pedro. É uma convocação. Você está equivocado e eu vou lhe mostrar. Aí mesmo. Atos dos Apóstolos. Vamos ler. Que não é correto o que disse ele. Pedro como chefe da igreja. Vamos ler. Atos 15:1. Vamos ler. Para que vocês percebam. Quando começou o problema. Lê você mesmo, aí mesmo. Atos 15:1. E alguns homens desceram da Judéia, pensaram-se a ensinar, para ensinar os irmãos o seguinte: se não vos circuncidados segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Originou-se uma grande discussão. Paulo e Barnabé com eles resolveu estes dois irmãos com alguns outros irmãos. Aconteceu uma briga e a discussão foi grande. E assim foram tratadas essa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Paulo e Barnabé e alguns outros deles foram a Jerusalém. Calma, pastor. Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão e debateram com eles e determinaram que Paulo e Barnabé e alguns outros irmãos subissem a Jerusalém para os apóstolos e anciãos para tratar dessa questão. Aí está Paulo não pôde resolver, Barnabé não pôde resolver, teve que levar para quem? Para os apóstolos. Quem vai receber eles? Os apóstolos, os presbíteros, os anciãos, os bispos, para resolver o problema de colocar um ponto sobre essas pessoas, um concílio, o primeiro concílio da igreja. Assim passaram por Fenícia, por Samaria, contaram todos os irmãos a conversão dos gentios e causava todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade e pelos apóstolos e pelos bispos, que contaram tudo que Deus tinha feito por eles. Mas levantaram alguns das seitas dos fariseus que diziam: é necessário circuncidar e guardar a lei de Moisés.
Então os apóstolos se reuniram para tratar dessa questão. A fim de, depois de muita discussão, depois de muita discussão, Paulo não pôde resolver. Quem vai resolver? Então os apóstolos vêm outra vez uma discussão. E vocês vão observar quem pôs um fim a esse debate? Pedro, deu um espaço. Pedro. Então, Pedro, não Tiago. Não João. Foi Pedro. Então, Pedro. Já dei a chance de você falar. Agora eu tô falando. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Irmãos, vós sabeis. Os discursos, o que aconteceu? Pedro para o discurso. Vós. Toda a multidão fez silêncio. Escutaram a Barnabé e a Paulo. Perfeito. Quando escutaram a Barnabé e a Paulo, em seguida, sabe quem levou a situação para Jerusalém? Barnabé e Paulo. Não foi Barnabé e Paulo que resolveu esse problema, não. Barnabé e Paulo não puderam resolver essa questão. Barnabé e Paulo levaram a igreja de Jerusalém. Não puderam resolver nada. Eles reconheciam a autoridade da igreja, que estavam acima deles. Mais do que Paulo e Barnabé. Os apóstolos, os presbíteros, os bispos. Eles não podem selecionar o problema. Estão outra vez discutindo. Você lembra de quem? De Pedro? Pedro lança o discurso. E quando Pedro fala, um discurso acalorado, todo mundo faz silêncio no concílio. E aí mostra o que se cumpre o que Jesus disse a Pedro. A ti te dou as chaves do reino. O que tu ligar será ligado, tu desligar será desligado. Pedro, pastoreia meu rebanho. Pedro, Satanás pediu permissão para te peneirar como se faz com o trigo. Isso é o que está fazendo em Jerusalém. Satanás está peneirando Pedro. E que se põe de pé no concílio para falar. Pedro, fortalece meus irmãos, Pedro. E toda a assembleia faz silêncio. Toda a assembleia guardou silêncio. E agora são obrigados porque porque o Papa agora se pôs de pé. O líder agora está em pé. Todos fizeram silêncio porque se ergueu o líder da igreja. Escutaram a Barnabé e a Paulo? Por que escutaram? Porque o chefe disse: irmãos, escutem. Então não me venha dizer mentiras. Porque se você conhece a Bíblia, eu também conheço. Agora a primeira. Ele disse que, para falar de Mateus 16, 18. Que Jesus disse. Em hebreu aramaico. Vamos grego, vamos no aramaico? Se ele me falar em grego, eu acredito nele. Vamos falar em grego. Mano, é assim. O grego realmente vem mostrar que Pedro é uma pedra. Ele disse que era uma pedra pequena. Eu aceito porque ele disse que era uma pedra pequena. Cristo é a pedra grande. E Pedro é a pedra pequena. Cristo quis fundar a sua igreja sobre esta pedra pequenininha para mostrar seu poder. Para que todos respeitem essa pedrinha pequena que Jesus colocou no seu fundamento. Corpo pelo sovaco. E para que vocês se deem conta que quando na primeira de Pedro, quando ele fala de versículo 6 e 1 em diante, versículo 7 e 9, que nós vamos ler agora, e não leu Efésios 2:20. Efésios 2:20, para que você dê conta que não há nenhum problema sobre a pedra grandona que ele disse, que Pedro seja a pedrinha, não há nenhum problema. Vamos ler. Depois a pedra grande que é Cristo, uma pedra tem que seguir depressa. Pedro, coloque o nome que você queira. Na Igreja Católica, diz, como chefe, como consistência que Cristo deixou, essa pedrinha é Pedro. E pode ser pedrinha, não importa, que Jesus fundou sobre Pedro, sua igreja. Deixou alguém encarregado que tem as chaves. E que diz, o que você ligar tá ligado, o desligar tá desligado.
Isso para nós não importa outra coisa. Efésios 2:20, tá claro. E vamos escutar agora. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, a base, as bases, as primeiras pedras. Estamos falando do povo que construía com pedras. Não era como hoje, com ornamentos, com blocos, com tijolos. Estava fundado sobre uma base. A base são os apóstolos. Escuta o que vem. E profetas. E com a pedra angular, que é Cristo Jesus. Vamos esclarecer? Ele disse que era a pedra grandona. Aqui já é claro, Jesus é a pedra maior. Porém, sobre esta pedra, se você quer ver, vem outras pedrinhas, que são os apóstolos. Esses apóstolos, depois de Cristo, primeiro de Pedro, depois está os demais apóstolos. E depois desses, vem mais outros, que nós também somos pedras, como ele disse. Primeiro de Pedro, Pedro está dizendo que todos somos pedras, isso é verdade. E depois dessas pedras, nenhum outro, tenha cuidado, siga. Nele é posto e levanta até formar um templo santo. É o versículo 21 do 2 de Efésios. Formar um templo. Não é nenhum nem quatro, uma igreja. Veja que você e eu estamos aqui, veja. Um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Até ser a habitação de Deus. Um santuário está na dele, espiritual de Deus. Então não tem outro a fundar, outro santuário, outra igreja, outro templo. Já uma só igreja, que simbolicamente falamos, aonde Jesus quis, essa pedra angular, onde estão os apóstolos dele, que estão como base. A primeira igreja que colocou, não é pedrinha pequenininha, pequenininha, pequenininha. Pedro, depois ele vem os demais. E agora vamos ver o que Pedro, que não está falando que a igreja, Pedro não é a pedra, não está falando isso. Está falando algo diferente. Tem que ler o contexto, e vamos ler o contexto. 1 de Pedro 2:1 em diante, para que você veja o contexto. 1 de Pedro 2:1 em diante. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia e fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação. Ponha a lupa. O que é que nós devemos buscar? Na Bíblia não adulterada. Vejam todo o contexto. Está nos convidando a buscar a palavra, a ler a palavra, a crer na palavra. Observem. Siga. E é que tendes saboreado quão suave é o Senhor, e alcançará a plenitude. Achegai-vos a ele, pedra viva, homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa. Chegaram agora na pedra viva, que é Jesus. Rejeitada, mas escolhida, rejeitada pelos homens. Vejam vocês que Pedro não vem dizendo que Cristo é a pedra da igreja que foi fundada, como ele falou. Não. Aqui está falando que a palavra de Deus tem que aceitá-la. Tem que tomar como leite, sem adulterar. Cristo é a pedra angular de quem? Quem? Siga. E quem é preciosa para Deus? A pedra que os construtores rejeitaram.
É preciosa para Deus, siga. E escolhida. Versículo 7. Para não tomar muito tempo. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Mas para os incrédulos, em que está falando? Em que está falando? Aqui está falando? Não há palavra não adulterada, não deturpada, temos que aceitá-la. E ao aceitá-la, estamos crendo. Vocês que creem, siga. Que ele é a pedra rejeitada pelos edificadores e coloque a lupa. E quando rejeita a Cristo como pedra, vamos saber quando Pedro é a pedra dentro da igreja. Vamos ver se é verdade o que ele disse. Que se foi transformada na pedra angular. Pedra que as pessoas que eles tropeçaram tornou-se pedra de escândalo, uma pedra de tropeço e uma pedra de escândalo. Quando se nega a crer na Bíblia, na palavra, quando tropeçam na pedra, quando não creem na palavra de Deus, nela tropeçam porque não obedecem à palavra. 2:8 de 1 de Pedro. Não está falando da igreja. Está falando da Bíblia. Está falando da Bíblia. Não está falando da igreja. Está falando daqueles que rejeitam a palavra por não crer na palavra. Por não crer na Bíblia. Está falando daqueles que não crê na Bíblia. Como assim Cristo. E que não aceita como diz Cristo. Começa a inventar como ele está fazendo aqui. Então se choca com a pedra angular e se despedaça. Porque é incrédulo. Porque não crê na Bíblia. A pedrinha, ele disse, a pedrinha, e não fundou sua igreja. Está tirando tudo fora do contexto. A Tito deu as chaves do reino, a autoridade. Que ligar será ligado. Deixou como encarregado da igreja. E quem não acredita nisso, está se chocando com a pedra angular. Rejeitada, pedra, para nós é pedra de salvação. Pedra onde nós estamos afirmados, onde estamos alicerçados, e nós cremos, e esta é a fé católica. Aí o pastor vem dizer o contrário do que disse Cristo. Cristo disse, isto é o meu corpo, e o protestante diz, não. O que significa o corpo de Cristo? Se choca contra a pedra angular, porque não acredita no corpo de Cristo, diz que é símbolo, representação. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vocês. Então, cheio do Espírito Santo, aquele vocês perdoam o pecado, serão perdoados. Protestante perdoa? Protestante crê no sacramento da confissão? Não. Estão se chocando contra a pedra angular porque não acreditam nos sacramentos. Os protestantes que andam construindo, os protestantes, igrejas, doutrinas cristãs por aí, desejaram a pedra angular, mas não creem na palavra de Cristo e tropeçam na pedra angular. São os protestantes que tropeçam porque são incrédulos, não acreditam na Bíblia. E se chocam contra a palavra de Deus quando desejam a pedra angular. Quando diz Lucas capítulo 1, versículo 42. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Os protestantes se chocam contra isso, contra a Virgem Maria. Então estão se chocando na pedra angular, estão batendo na pedra, a pedra que desejaram e rejeitaram. Agora, para nós católicos é angular e preciosa, mas para esses irmãos é pedra de tropeço, de escândalo. Eles examinam e interpretam a Bíblia com própria conta. Isso não é culpa deles, porque eles foram enganados. Isso não é assim. Isso é totalmente diferente. Então, se você lê a Bíblia no conjunto completo, você dá conta que os irmãos separados são enganados e enganam os outros. Nós vemos esse homem aí, ele tem um coração bom que busca a verdade, mas diz coisas que não são verdades. É necessário com amor à verdade, e com a palavra e com luz, mostrar com Bíblia, podemos dizer, isso não é verdade. A verdade é isso aqui. Couro pelo sovaco. Ah, mas ele vai inventar mais coisa aí. Com certeza. Protestante é protestante, já conhecemos. Olha aí. Vamos ouvir. Quando eu mencionei Atos, não terminei meu ponto. Quando se termina o ponto, ele disse, como Pedro falava, ninguém mais rebatia.
Eu quero completar meu ponto. A Gálatas 2 é o que os protestantes é para dizer que Paulo confrontou Pedro. Olha. Ali é corrigir, uma correção de amor. Ah, meu Deus. Pedro era incorrigível? Não. O Papa é incorrigível, por isso os cardeais estão lá para aconselhar o Papa. Foi o que fez Paulo. Havia vários problemas, principalmente sobre a fé. Gálatas 2. Obrigado a circuncidar alguns que estavam comigo, e isto foi por causa dos falsos irmãos intrusos como vocês, que estavam infiltrados para ver a liberdade que temos em Jesus Cristo, a fim de nos escravizar. Fomos, pois, por esta vez concedentes para não se meter ao Evangelho, permaneça a integridade. Quanto aos que eram de autoridade, que antes tinham sido, não se importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Esta autoridade, digo nada, que me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos circuncisos, que confiava como circunciso também a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim dos pagãos. Paulo está reconhecendo que Pedro tem um apostolado. Faz a história sabe até os pontos dos protestantes. Segunda graça que tinha dado, Tiago, versículo 9. Tiago, Cefas e João, consideradas as colunas da igreja. Colunas da igreja. Efésios 2:20 que ele citou. Pedro e João, que eram consideradas as colunas da igreja. Reconhecendo a graça que me foi dada a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo, diz a Bíblia, herege. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados, recordando-nos apenas que nós lembrássemos dos pobres, e que era precisamente a minha intenção. Paulo agora vai dar uma paulada em Pedro. Heresia. Pedro não estava com os gentios. Estavam os judeus e estavam os pagãos, chamados todos juntos. Era a igreja universal junta. E os judeus estavam crendo no evangelho, e alguns não. E Pedro se deixou levar com aqueles cristãos. E aí ele nem sabe qual cristãos era. Saiu dos pagãos e foi para os judeus. Ele nem sabe dizer isso. E Pedro, eu me opus a ele, cara a cara. Onde está a autoridade de Pedro aí? Eu disse, porque antes de vir alguns da parte de Tiago, aí está Tiago, ele comia com os pagãos convertidos, mas quando aqueles vieram, retiraram-se, separaram-se destes, temendo os circuncisos. Os judeus, Paulo está falando de Pedro, diz, porque os judeus convertidos seguiram a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Pedro já mudou de opinião. Olha a cara do padre para ele, olha só. Isso é um heresia, Felipe. Misericórdia. Eita, pastor, desgramento para mentir. Meu Deus do céu. Olha a cara do padre, com a mentira que ele acabou de falar agora, ó. É cada uma que sai dos hereges, não sei onde tanta mentira que esse povo encontra para falar, para dar a distorção bíblica, pelo amor de Deus. Olha, Pedro está com os que não são judeus, e agora quando chega todos, eles agora saem dos pagãos e vai para os judeus. Aí não tem a autoridade de Pedro. Explico? Então me vaia, do povo, porque vocês não escutam, por causa do microfone. Então me vaia do povo. Diz, versículo 11. Quando Pedro veio a Antioquia, eu me pus a ele cara a cara.
porque era censurável. Leia vocês mesmos aí. Em segundo lugar, ele disse: tu fala grego? Isso é uma falácia. Não. Não, você não fala grego, pastor. Você não fala grego, pastor. Você não fala. Eu falo. Veja a mentira dele. Você disse que falava grego e não me deixou falar grego. Fala em grego comigo. Vamos falar em grego. Vamos lá dialogar. Você disse que sabe grego, eu também sei. Conta em grego, de onde você é? Em grego, fala. Ah, não fala não. Fala não, não sabe não. Veja a mentira dos pastores protestantes. Esse pastor disse que sabe grego e não fala grego. Não fala uma palavra em grego. Aí, ó. Vamos falar em castelhano, todo mundo fala em castelhano. Vamos falar em grego? Olha, disse que o padre está cometendo uma falácia em lógica. Diz que o católico. Já está dizendo que os católicos só acreditam em filosofia. Ó. Se apertar um pouquinho, eles entregam o ponto. Ai. Outro ponto que eu quero resgatar aqui é: quando ele está falando, você conhece o princípio Abixá? Não. Veja, deixa eu falar. Peraí. Só uma coisa. Me avisaram que que faltava 10 minutos para explicar. Regressando ao livro de 1 de Pedro. É só no tablet o pastor ali, ó. 1 de Pedro 2. Está fazendo uma anotação gramatical. Que nem o erudito em grego. Fala da autoridade de Pedro aqui. Um exemplo. Outros de Julius Mandi. Isso é uma autoridade. O padre rindo do grego. Esse grego desse pastor tá fraco. Essas são as autoridades em grego? Escute. 10 minutos, pastor. Pedro, como está referindo à palavra, há uma confusão gramatical. Ele está dizendo, não. Aqui, a Bíblia está dizendo que é os que não acreditam na palavra, os que tropeçam na pedra, é o protestantismo. E ele aqui quer tirar essa pedra, ele quer tentar se sair dessa. Mas o padre encurralou o olho do padre. O padre botou ele dentro de um curral, ele está cercado. Vamos ver como é que ele vai fazer para sair. Veja, ele tá dizendo palavra com palavra, tá até difícil do esse pastor. Vamos lá. O ponto aqui é que quando está fazendo a distinção entre lai, agora ele está usando um grego, lai, no versículo 8, e pedra. Ele está usando o Google para falar em grego, ó, buscando em grego no Google com o tablet, o pastor. Ele disse que sabe falar grego, por que não usa só a Bíblia? Ó. Esse padre Luiz todo. Olha! Não, essa foi demais. Em qualquer livro de grego, simplesmente para poder concluir, já vou concluir. É demais, viu? Deveria ir para a escolinha do professor Raimundo, esse pastor. Paulo está rejeitando a autoridade de Pedro, dizendo que agora Paulo é a autoridade. Eu li aqui na Bíblia. Eita, mentira. Onde é que está escrito isso, que Paulo é a autoridade acima de Pedro? Tudo isso é heresia protestante. Vocês podem seguir lendo. Que todos vocês sigam lendo o versículo. Estamos de acordo. Tanto ele como eu. Estamos de acordo? Não. Nós estamos de acordo com a escritura. Estamos de acordo. Deus abençoe. Obrigado a Deus. Obrigado, pastor. O tempo já se foi. Obrigado. Aplausos para o nosso irmão pastor aqui. Agradecemos ao irmão. Irmão, eu quero que a sua presença nos enriquece aqui. Nos enriquece. Para que podemos ver. Esse irmão fala em grego. Isso nos enriquece, irmão falando em grego. Ai. Irmãos queridos. São Paulo
não contradiz a doutrina de Pedro. Vamos ler de novo. Gálatas 2, 11 em diante. E verão que São Paulo está corrigindo não a doutrina, a atitude de Pedro. Apenas isso. Pedro cometeu um erro. O Papa se equivoca, é claro que se equivoca. E um cristão deve corrigir, mesmo que seja sua autoridade, deve corrigir. Vê um padre que está cometendo um pecado, tem que corrigir o padre, sim ou não? Sim. Então está aí. Esse vídeo só teve acesso a esse tempo do vídeo, né, que foi o vídeo colocado dos amigos do Padre do Estouro. Mas se nós pegarmos aqui, veja só, aonde São Paulo fala, que 1 Timóteo capítulo 6, eu acho que era a continuidade que o padre ia dar, mas esse vídeo eu só tive acesso a isso. Se vocês pegarem aí rapidinho para nós finalizar, veja só, 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó: não recebas acusação contra um presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aí está. Quer dizer que quem são os presbíteros? Os bispos. Os bispos, os padres, os diáconos. Então São Paulo tá falando para o bispo jovem Timóteo que sim, tem que ser corrigido. 2 ou 3 testemunhas cristãos podem corrigir a autoridade. Mas só que a correção de Paulo a Pedro não é uma correção doutrinária, é uma correção de posição. É como fazem hoje os sedevacantistas, não é? Só que de um modo exagerado, como fazem outros católicos que exagera. Eu acabei de ler no comentário nessa manhã, há mais ou menos uns 40 minutos atrás, antes de começar a dublar aqui o padre, onde um católico, que se dizia católico, dizia assim: todas as pessoas, veja o argumento desse católico, que se diz católico, não é, dentro dele ele não percebe que está nascendo, né, um broto protestante, né? Ele disse: o Papa não pode se curvar diante de autoridades. É as autoridades que têm que se curvar diante do Papa. Peraí. Esse cara, nada mais nada menos, está excitando a um orgulho e uma falta de humildade por parte do servo de Deus. Se nós formos pegar dentro do contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós vamos ver que as pessoas se ajoelhavam diante das autoridades. Cornélio diante de Pedro, não é? Nós vamos ver aqui o profeta, quando vai visitar o rei Saul, se ajoelha diante de Saul. Nós vemos os 50 profetas se ajoelhando, e era porque era profeta, se ajoelhando diante de Eliseu. Nós vemos, está na Bíblia Sagrada, profetas, autoridades religiosas se ajoelhando diante de autoridades civis, que era no caso de reis. Então o sujeito veio conversar besteira, dizer que a autoridade religiosa, o Papa Francisco, se ajoelha, se curva diante de autoridades desse mundo. Está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Isso é não conhecer a Bíblia, que é uma das colunas da igreja. E aí vai deixando que o demônio faça dessas pessoas hereges, perseguidores da verdade, não é? Que usam passagens bíblicas como essa, como o protestantismo, para falar mal da igreja, que Pedro não foi líder coisa nenhuma. Se é uma correção de posição, não uma correção doutrinária. Aí está. É tirando o couro pelo sovaco, é matando a cobra e mostrando ela morta. Meus queridos amados irmãos e irmãs, não esqueça de se inscrever nos nossos canais, tanto no canal do Fábio Pentecoste como no canal Tradição Católica Debates, sempre trazendo um vídeo do nosso maior apologista católico de Bíblia da atualidade, o Padre Luiz Toro. Deus abençoe a todos. Não esqueça aquele like. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre vire.